Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, cola na resenha do Drex. Isso mesmo, hein, meus amigos, sextou com bastante notícia, bastante informação, lógico, pra gente dar aquela resenhada, pra mim, pra você, deixar a opinião aí sobre esses assuntos que a gente vai trazer hoje aqui nesse vídeo, fechou? Deixa aquele likezão pra dar aquela fortalecida, porque olha, o que a gente vai trazer aqui merece, hein? Merece aquele likezão, até porque a gente vai atualizar toda essa situação das saídas dos jogadores do São Paulo mais uma vez. Vamos ter que falar sobre a diretoria do São Paulo, não é verdade? Que está pedindo esmola no mercado, está se desfazendo, está liquidando os nossos jovens jogadores que vieram da base, né, que estão hoje no time profissional e é lógico, pelo esquema tático do Crespo, né, não vem tendo tanta oportunidade, mas são jogadores importantes, ou que podem ser importantes num futuro próximo, a curto prazo, até porque, falando em curto prazo, o elenco do São Paulo é curtíssimo. Vamos comentar bastante sobre isso daí, trazer valores, né? E vamos comentar um pouquinho sobre a tabela desse final de semana do Campeonato Brasileiro, né? Falar aí do jogo do São Paulo, também trazer uma provável escalação e aonde o São Paulo pode chegar nesse Campeonato Brasileiro com apenas essa tabela ou então aonde ele pode parar, dependendo do resultado, fechou? Deixa aquele likezão então, deixa aquele likezão, se inscreve aqui no canal Resenha do Drex, na verdade comente bastante, aí é lógico, quem puder ajudar e dar aquela fortalecida, compartilhe, mande para um amigo, mande para aquele grupo de WhatsApp de São Paulinos que você participa, já vai ajudar bastante a divulgar o nosso trabalho por aqui, fechou? Bom, vamos começar a falar, lógico, né, o que está sendo muito comentado e repercutido nessa sexta-feira é a proposta oficial na mesa do blogueirinho referente a Lucas Ferreira. Exatamente, Lucas Ferreira, né, o São Paulo recebeu aí uma proposta inicialmente de 8 milhões de euros, né? O São Paulo recusou a proposta do Shakhtar, que é lá da Ucrânia, né? E o Shakhtar hoje reforçou, né? Colocou aí 10 milhões de euros pelo jogador. E o São Paulo, como eu disse, né? Com o Pires na mão, pedindo esmola no mercado, opa, peraí, agora dá pra gente conversar. E 10 milhões de euros dá por volta aí de 63 milhões de reais. Não é pouco, não. Até que é bastante para um jogador que teve ali as suas oportunidades com o antigo treinador e com o Crespo agora não está tendo oportunidade. Até porque o esquema tático do Crespo, né, não joga com jogadores de lado de campo. E se não houver uma adaptação de alguns jogadores, esses jogadores de lado de campo se adaptarem em outras posições, realmente vai ficar difícil de jogar. Só que é o seguinte, não dá para pintar isso falando que o Crespo não gosta do jogador. Por isso que o São Paulo vai vender. Não. Não, senhor. Se sair o negócio, se fechar esse negócio, o Lucas Ferreira ele vai sair por conta de dinheiro. Dinheiro que o São Paulo precisa e precise muito. Não é por conta que o Crespo não gosta, não é por conta, mas o jogador não vai ser aproveitado. Nada disso. Nada disso. É dinheiro. Bufunfa. São Paulo quer dinheiro. São Paulo está desesperado por dinheiro. E é por isso que é bem capaz que feche essa negociação aí com o Shakhtar e o jogador vai jogar lá na Ucrânia ali, lógico. Agora, nessa janela de transferência, fechando o negócio, arruma a mala e partiu. Você acha uma boa?
pelo valor que está sendo especulado. E detalhe, hein? São Paulo tem 80% desse valor. Então, quer dizer, vai ficar com 8 milhões de euros. Que foi a primeira proposta do time do Shakhtar. 8 milhões de euros dá mais ou menos aí 50 milhões de reais. 13 milhões de reais, né, que seria aí o complemento dos 63 milhões, vai para o Boa Vista, clube do Rio de Janeiro, clube aí que detém 20% ainda, né, dos valores aí do Lucas Ferreira. Bom, o São Paulo deve aceitar por conta desse desespero do dinheiro, não é verdade? E o jogador aí, uma jovem, a revelação aí, 19 anos, né, o Lucas Ferreira, que recentemente renovou o seu contrato e tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros, vai ser vendido por 10. Olha só, hein? Olha só, que legal, que bacana, hein? E o São Paulo também pode ficar aí com 10% de mais-valia numa próxima venda. Se o time do Shakhtar vender o atleta por mais de 10 milhões de euros, esse valor a mais, o São Paulo vai ter aí 10% desse valor. Um outro jogador que também pode estar de saída do São Paulo, né? O São Paulo ainda não aceitou a proposta, esse de empréstimo. Não é o Jandrei, não precisa ficar preocupado. É o Henrique Carmo, exatamente. Henrique Carmo, né, também tem ali uma proposta de empréstimo para o PSV lá da Holanda, né? O São Paulo tem 70% dos direitos aí do jogador. São Paulo tá querendo aumentar o valor de fixo para compra no final do empréstimo. São Paulo está querendo uma grana para liberar o jogador também por empréstimo. Então, Henrique Carmo ainda está em negociação. Ainda está em negociação, ainda não está nada definido. Então, quer dizer, essa diretoria, velho, que a gente vem aqui sempre bate praticamente todos os vídeos, todas as nossas lives de resenha, todos os nossos programas ao vivo que a gente faz lá no canal principal, a gente está falando dessa diretoria que vem destruindo o clube dia a dia, mês a mês, ano a ano, porque o único objetivo dessa diretoria, por conta do FIDIC, é fechar o ano de 2025 no azul, com superávit, com dinheiro em caixa, pelo menos, né, no papel. Pelo menos no papel. Por isso esse desespero. Até porque o São Paulo, desclassificado da Copa do Brasil, perdeu aí quase 5 milhões de reais, caso, lógico, tivesse classificado para as quartas de final. Por isso que a Libertadores ganhou um peso gigante depois da eliminação da Copa do Brasil, porque a Libertadores paga por vitória e a Libertadores paga também por classificação. Então, essa diretoria que cagou e deixou o clube do jeito que está agora, até porque Júlio Casares, ao entrar como presidente do São Paulo na gestão do clube em 2021, até hoje, mais do que dobrou a dívida do clube. E ele sempre vem com aquelas entrevistas falando, mas a gente não vendeu isso para ganhar isso, não vendeu aquilo para ganhar aquilo outro. A eterna desculpa do título da Copa do Brasil. Ele não se cansa de passar vergonha. Ele não se cansa. Então, enquanto eles não conseguirem arrecadar um dinheiro que eles possam fazer uma projeção que vá fechar o ano no azul, eles não vão parar de destruir o São Paulo, eles não vão parar de vender o jogador. E o reforço? E os reforços? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre um provável time do São Paulo. O Crespo vai com 3 zagueiros, que é o esquema tático dele. Só que hoje no elenco a gente tem 3 zagueiros.
que são os 3 titulares que vão jogar: Sabino, Alan Franco e o Ferrarese. E a gente sabe que o Alan Franco tá com desgaste, por isso que foi poupado em alguns jogos. Aí, se precisar olhar pro banco, Crespo, cadê zagueiro? Não tem zagueiro. Comentaram até que o Patrick Lanza e o Negruti estão treinando como zagueiro. Olha o planejamento dessa diretoria de futebol, meus amigos. Essa diretoria patética. Que a gente olha e vê os movimentos e fica claro que eles não têm a mínima noção do que eles estão fazendo. Porque o futebol não é prioridade. A prioridade é única e exclusiva em obedecer o FIDIC e fechar 2025 no azul. Isso não interessa se vai ter que vender meio time, se vai ter que abandonar Libertadores, porque não tem elenco, se vai tomar na cabeça no Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, a gente vai vir aqui, para mim não é problema nenhum, porque a gente vai continuar cobrando essa diretoria até o fim. Até o fim. Porque se nós não cobrarmos, se nós não falarmos, se nós não explanarmos nas redes sociais e tal e tudo mais, esses caras vão se sentir acomodados. Eles vão se sentir acomodados. Até o jogo do Atlético Paranaense, onde o Arboleda se machucou, eles não estavam nem se coçando para contratar zagueiro. Agora tá um desespero danado. Especulação falando do Igor Rabelo, especulação falando até de Rafael Tolói, meus amigos. Até de Rafael Tolói. A situação não tá fácil não, viu? Comente aí o que vocês acham referente aí à venda do Ferreirão e também o empréstimo do Henrique Carmo. O que vocês acham, né? O Jandrei ainda tá em trâmites de fechar, né, esse empréstimo, né? Até um garoto da base lá que tá no Juventude, capaz que entre num rolo aí, que é o jogador de São Paulo, né? Pode entrar num rolo também. Não entrei muito no detalhe porque ainda tá desenrolando essa situação do Jandrei. Mas que ele vai sair, ele vai. Sábado ele não vai estar no banco de reserva. O goleiro reserva hoje do São Paulo é o Yang. Ainda bem. Né? E ainda assim eu me pergunto, se já estavam tendo conversas São Paulo e Juventude por Jandrei, por que ele continuou sendo relacionado? Por que o Crespo colocou ele para ser titular contra o Atlético no Morumbis? Por que Jandrei estava no banco de reserva contra o Atlético lá em Curitiba? E o restante você sabe muito bem o que aconteceu. A partir do momento que o jogador está em negociação, amigão, você está resolvendo a sua vida? Resolva. Tem gente aqui que quer jogar e que está focado no São Paulo. Focado no São Paulo. Mas sabe o que é o pior? É que essa diretoria patética, eles mesmos não estão focados no São Paulo. Não é prioridade o futebol do São Paulo. É o desespero, meus amigos. É o desespero por dinheiro, tá? Bom, vamos falar um pouquinho do jogo de amanhã. O São Paulo que tá em 8º colocado, né? 25 pontos. Amanhã é o jogo contra o Vitória. Falando nisso, tem ali reações que eu fiz dos torcedores do Vitória já falando e dando um provável time do Vitória, o que eles acham, se vai ganhar, se vai perder, se vai empatar, lá no canal Drex no React. Dá uma moral pro Drex, tá aí na tela pra vocês aí, você está vendo esse vídeo
no canal Resenha do Drex, tem o canal principal Drex Tricolor e tem o canal React Drex no React. E já tem vídeo hoje lá, saiu vídeo hoje lá, então dá uma moral, vou deixar aí na tela final para você dar aquela moralzona. É um canal novo, pouquíssimos inscritos, dá aquela moral, se inscreve, faz um comentário no vídeo lá, compartilha com aquele amigo, compartilha naquele grupo de WhatsApp, ajuda o Drex, dá aquela fortalecida, né? Não só no Drex no React, mas nos vídeos do canal principal também. Eu sei que tem muita gente que ajuda, que compartilha, que comenta, e esses eu agradeço demais. Você que está assistindo, agradeço demais por estar por aqui, fechou? Bom, então o São Paulo está aí em oitavo colocado, 25 pontos. Se ganhar do Vitória, vai a 28. Pode chegar aí até a sexta colocação do Brasileirão. Olha, pode entrar no G6 do São Paulo, hein? Se ganhar. Só que é o seguinte, depende ali de alguns resultados, até porque o Botafogo e o Bragantino estão na frente do São Paulo. Tá? O Bragantino vai receber lá em Bragança o Internacional. Internacional que tá tendo protesto, né, da torcida. Meu, tá uma bagunça lá no Inter também. Os caras entram pressionados. Vai que os caras ganham o jogo do Bragantino e dá aquela ajudada pra gente. Só que também a gente precisa fazer a nossa parte, né? Precisamos ganhar do Vitória. Que o Vitória também precisa vencer. Vitória tem 18 jogos, 18 pontos. Vitória tá em que posição aqui? Vitória tá em 16º. 3 pontos fora do Z4. Não tá numa situação boa o Vitória também. O Eric, que é jogador do São Paulo, está emprestado para o Vitória, que é um dos principais, é um destaque lá do time do Vitória, não vai jogar porque o time do Vitória não vai pagar a multa para ter aí o Eric em campo contra o São Paulo, tá? Então, para o São Paulo chegar à sexta posição, para o São Paulo entrar no G6 do Campeonato Brasileiro, precisa vencer o Vitória amanhã, torcer para um tropeço do Bragantino, e também um tropeço do Botafogo. Botafogo que vai visitar o Fortaleza, lá no Castelão. Então, tanto Botafogo fora de casa vai jogar, o Bragantino recebe o Inter. O Inter que está em crise. O Fortaleza que está no Z4. Então vai ser jogo duro, tanto para Bragantino como para Botafogo, os dois times que estão à frente do São Paulo. Só que também vai ser um jogo muito complicado para o nosso tricolor paulista amanhã no Morumbis, 18h30, com transmissão do Premier. E um provável time, pelo menos o que saiu aqui no GE, é que vai com força máxima, tá? É que vai com força máxima. Rafael, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilha e Enzo Dias, Luciano e André Silva. É o time titular hoje do São Paulo. Eu tiraria o André Silva e colocaria o Ferreirinha. Tiraria o Alisson e colocaria o Rodriguinho. Aí, esse é o meu time. Eu tiraria o Sabino também. Só que não tem outro pra colocar, bicho. Não tem outro. Só tem o Sabino, só tem o Alan Franco e só tem o Ferrarese. Então o São Paulo vai ter que se virar. Se quiser, olha, aí dá um salto, hein? E uma resposta também depois da eliminação na Copa do Brasil, tá? Bom, Loja Manto Tricolor, exatamente. Linkzão no primeiro comentário fixado. Dá para escanear o QR Code aí diretamente pelo seu celular também. Dá aquela moral, ajuda o Drex a ajudar os nossos parceiros aí da Loja Manto Tricolor. Sabe, né? Drex sempre vestido nos vídeos, nas lives, nos programas, né? Com a camiseta da Loja Manto Tricolor, com alusão ao nosso São Paulo Futebol Clube, tá? Paga no Pix, paga no boleto, paga também no cartão de crédito, 6 vezes sem juros.
aquela parcelinha pequenininha, porque a camiseta também não é tão cara, aquela qualidade da reserva. Então dá para você levar mais do que uma, né? E eu estou em negociação com a galera e vai vir novidade. Então já te aviso agora. Se inscreve no Drex Tricolor, se inscreve no Resenha do Drex e se inscreve no Drex no React. Porque tá vindo coisa boa por aí. E é presente pra você. É presente pra você. Eu tô brigando, tô lutando pra agilizar as paradas aí pra vocês, hein, meus amigos? Então, dá aquela... Vocês me fortalecem e eu fortaleço vocês. Pode ter certeza. Fechou? Dá aquela moralzona, então. Dá aquela visitada lá na loja Manto Tricolor. Tenho certeza, velho. Você vai querer levar a coleção inteira. Porque, olha, a minha tá quase completa. Quase completa. Mas eu chego lá um dia com certeza. Fechou? Meus amigos, obrigado por mais um vídeo aqui, pela sua companhia, pela sua atenção agora até aqui o final do vídeo. Sextou, né? Vamos dar aquela descansada e tal e tudo mais. Talvez, fica ligado. Por isso que eu falo para você se inscrever nos canais. Fica ligado, porque do nada pode rolar uma livezinha mais tarde. Não sei, não sei. Fechou? Então é isso. Tamo junto, meus amigos. Grande abraço. Boa sexta. É nóis.